Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Projeto Newton. Todo mundo aqui é calouro? Todo mundo é? Quem não é calouro? Levanta o braço. Tá. Os outros todos calouros. Tá bom. Eu sou o professor Raimundo Leão, vou ser o professor de cálculo 1 de vocês. A gente vai aprender a conviver uns com os outros ao longo de todas essas segundas e quartas de manhã cedo, tá? Se divertir bastante em cálculo, porque não tem como não se divertir em cálculo, tá bom? Não tem como. Eu me divirto muito, eu espero que vocês também se divirtam, tá? Aviso desde já. Você está chegando no Projeto Newton, você está chegando na universidade, não pode brincar. Se divertir é uma coisa, brincar é outra, tá? A coisa é séria. Não tem tempo para você pensar se você vai estudar cálculo. Você tem que começar o estudo de forma determinada, tá? Não tem tempo para você ficar se lamentando. Ah, eu não aprendi isso. Ah, eu não sei isso. Não tem tempo para isso. O tempo que tem você tem aula hoje, segunda, você vai chegar em casa e você vai refazer tudo que foi feito aqui e mais um pouco. Você vai ter aula quarta, só que antes da aula de quarta, você vai assistir a aula de quarta. Porque tem todas as aulas do Projeto Newton gravadas. E você vai assistir pelo menos uma. E quando for quarta-feira, você já vai ter assistido a aula. Claro, eu não faço as mesmas coisas. As explicações não são as mesmas, mas o conteúdo é o mesmo. Tá bom? Então, tu já vai chegar preparado aqui na aula de quarta, estudar o que for dado na aula de quarta. Quinta-feira você vai retornar aqui, estudar de novo, porque sexta-feira, adivinha? Prova. Nossa primeira prova, ok? Então o Projeto Newton, ele é assim. A gente não quer que você fique relaxado. A gente quer que você fique o tempo todo ligado, estudando para poder aprender cálculo. Beleza? Então essa é a nossa palavra inicial. E deixa eu apresentar um pouquinho para você o que é o Projeto Newton, tá? O Projeto Newton ele iniciou em 2013. Tá ok? Desde 2013, esse projeto funciona aqui neste mesmo lugar. Tá? Em 2013, eu estava fazendo mestrado em matemática e fui monitor aqui nesse projeto. Tá vendo ali? Aquela pessoa maravilhosa, com uma blusa lindíssima. Então, ali é uma monitora nossa. Tá? Então, em 2013, eu estava assim, como monitor aqui do Projeto Newton, e hoje eu sou professor aqui no Projeto Newton. Tá bom? Em 2013, iniciou este projeto com o intuito de certa forma, revolucionar o ensino de cálculo nesta universidade. Cálculo não é uma disciplina fácil, mas também não é uma disciplina difícil. Tá? O problema é o seguinte, ou você leva a sério ou você reprova. Isso é muito claro. Tá? Então você precisa levar a sério. Quem leva a sério a disciplina do início ao fim, a pessoa passa. Tá? Aí só vai distinguir se a pessoa vai ficar com regular, com bom ou com excelente. Beleza? Então tem que levar a sério. Esqueçam aquele hábito de fazer assim. Ah, perto da prova, eu estou entendendo o conteúdo mesmo, perto da prova, vou lá e estudo. Não dá tempo de estudar perto da prova. Mas não dá mesmo. Quase todas as pessoas que fazem isso não avançam. Tá? O teu estudo tem que ser contínuo. Tá bom? Então vamos lá. Então, foi criado o projeto com o objetivo de repensar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos na universidade, a partir da concepção de um ambiente ampliado e integrado de estudos. O negócio é diferente. Em canto nenhum, tu vai ter aulas gravadas e transmitidas em tempo real. Em canto nenhum. É só aqui. Tá? Então, essa aula... eu estou atrasado, eu estou no Curuçambá, o Curuçambá não quer chegar. Abre o teu YouTube lá e tu vai assistir a aula, tá? Não é para você deixar de vir para a aula para ficar assistindo em casa. Não é isso. A frequência é obrigatória, não esquece, tá? Então, isso é só um suporte a mais.
é para outras pessoas que não têm acesso à universidade também assistem aula de cálculo, né? Você, inclusive, quando você estiver vindo para cá, aí seu pai e sua mãe perguntar, filho, você vai fazer o quê? Me acompanhe lá no YouTube. A sua mãe e seu pai podem assistir a aula de cálculo, né? E você pode tirar dúvida com eles em casa, que eles vão acompanhar, certamente, é fácil, né? Então, ó, fomentando novos fluxos de comunicação, buscando potencializar o aprendizado, no qual torna o aluno o centro desse processo de formação, tá? Então, o negócio do projeto é te tornar independente nos estudos, tá bom? Tem aqui a aula, eu vou estar aqui lecionando segundas e quartas pela manhã, e esse é o nosso contato. A gente vai ter contato também pós-aula, mas aí a aula vai ficar gravada para você assistir de novo, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser, vai ter espaços diferenciados para você ficar estudando, a cadeira é confortável, e já aproveito para dizer para você que você não está na sala, da sua casa. Então é para você sentar de forma educada, e não é para colocar o pezinho na cadeira da frente, não é para trazer a pipoca também, né? O sanduíche, não é para ficar consumindo as coisas aqui dentro, tá bom? Vamos preservar esse espaço ainda está muito bem preservado, nós utilizamos ele desde 2013, e é devido a esse cuidado que ele ainda está assim, tá bom? Isso aqui é um espaço público, é dinheiro público, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, então vamos preservar isso, tá? Desde sua criação já passaram pelo projeto cerca de 18 mil estudantes. Já passaram por aqui, tá? Então, quais cursos já passaram por aqui? Todos esses, ó. Engenharia biomédica, geologia, engenharia mecânica, engenharia ferroviária, estatística, todos esses cursos aí já passaram por aqui, tá bom? Então, certamente vocês devem conhecer alguém que já passou pelo projeto Newton, tá? Ambiente ampliado e integrado. Um espaço de inovação, o projeto possui dinâmicas e espaços diferenciados de ensino e aprendizagem que formam um sistema complexo, tá? É porque tem muita coisa envolvida, tá bom? Exemplo, olha os nossos colegas que estão filmando para vocês, tá? Eles não são pessoas de cálculo, mas eles são os olhos de vocês. Para onde eu for, eles vão. Se eu precisar para focar mais algum detalhezinho, eles vão focar um detalhezinho aqui. Tá? Se você estiver fazendo uma pergunta lá de trás, ele vai focar a câmera em você para que a gente possa te ver. Tá? Olha aí. Tá aí vocês aí. É esta câmera aqui que está pegando vocês agora. Tá bom? Vai chegar uma hora em que vocês vão querer tirar dúvidas, né? Então você vem aqui no microfone, você se apresenta, você diz o seu nome, você diz o seu curso e fala qual é a sua dúvida. Tá? A princípio você pode pensar assim, mas será que eu vou ter essa coragem? Pois é, eu nunca imaginei que eu ia ter coragem de estar aqui na frente com o microfone. Apesar de escolher a profissão professor, para mim era terrível ficar na frente de um monte de pessoas. Tá? E hoje parece ser uma coisa super natural. Mas você acha que eu não estou nervoso? Claro que estou. A minha mão está gelada se tu pegar aqui. Mas aí nós temos que ver qual é o nosso principal objetivo, que é aprender cálculo. Tá? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Quem quer levantar aí no microfone? Vai. Vai, qualquer um, bora. Senão vou apontar para você aí. Vamos fazer um teste logo. Quem vai? Você que concordou, vai, levanta. Você que acabou de olhar para cima, está olhando para o lado, está olhando para o lado de novo, agora levanta. Você já sabe que é você. Vai. Vem, como é o nome dele? Alguém sabe? Você que está no lado do rapaz de óculos. Pronto. Qualquer um de vocês três pode levantar. Vai, quem vai? Vai, qualquer um de vocês. Vem, você. Vai lá. A ideia é sempre a seguinte. Se você está deste lado esquerdo, você levanta e vem nesse microfone. Se você está no direito, você vai nesse microfone aí, tá? Diga aí o seu nome e seu curso, por favor. Eu faço o curso de Engenharia Civil e o meu nome é Gustavo. Chega mais perto? Chega mais perto do microfone. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo e eu faço Engenharia Civil. Engenharia Civil, Gustavo. E aí, Gustavo, o que você acha que vai ser cálculo? Alguma expectativa? Rapaz, eu espero que seja bom. Seja fácil de aprender, né? Bora logo um desafio, Gustavo?
Bora o desafio? Pode ser. Quanto você acha que você vai ficar na média final? Final, uns 8. 8? É. Ah, então vai ficar com bom, Gustavo. 8. Obrigado, Gustavo. Pode sentar. Foi difícil, Gustavo, vir no microfone? É isso. Tá bom? Então vocês precisam levantar e ir ao microfone. Tá bom? Por quê? Por que a gente pede isso? Primeiro, todos precisam saber qual é a dúvida que está sendo tirada. Tá? Porque se você ficar falando daí, eu posso não escutar direito, eu vou ter que me aproximar de você. Então vem aqui e fala. Se você for muito tímido ou muito tímida, elege alguém da tua turma que vai ser o representante, que vai vir todas as vezes no microfone tirar a dúvida, entendeu? Fala para a pessoa, olha, eu não estou entendendo isso, fala lá ao professor. Aí a pessoa não vai entender, vai chegar aqui no microfone, vai falar, diga, qual é a sua dúvida? Não, para o senhor repetir tudinho aí que você fez. Tá bom? Então, fiquem à vontade para tirar a dúvida de vocês, tá? Não existe dúvida boba, tá bom? O que é bobo é não tirar dúvida, tá? Não deixe a sua dúvida para depois, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma galera, tá? Então, não fique com essa vergonha, beleza? Muito bem. As atividades são coordenadas e desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar. Quem é que está envolvido nessa disciplina cálculo? Está envolvido a matemática, a ciência da computação, a comunicação, as engenharias, pedagogia, biblioteconomia, entre outros profissionais. Tá? Então é muita gente que faz com que esse projeto funcione. Tá? Aulas expositivas. É esse momento aqui. Tá ok? Esse momento a gente chama de aulas expositivas. A aula expositiva também ela fica disponível lá no YouTube. Se você colocar lá no YouTube, Nitai, coloca Nitai Cálculo 1, vai achar. Tá? Vai estar todas as aulas disponíveis lá. Beleza? Eu não entendi, o professor definiu derivada, ainda não entendi. Vai ter umas 12 ou 10 aulas lá, da mesma aula. Vai ser com o professor Emerson, vai ser com o professor Tiago, com a professora Nazaré, com o professor Marcos Diniz, vai ter professor... eu. E vai ter mais professores. Tem o professor Marcel também, que eu lembro. Quem mais? Professor André, professor Edilson, Juliana, acho que só. Jean, Jerônimo, Joaci. Eu acho que eu falei todos já, né? Acho que agora eu falei todos. E professora Midori. Então, todos esses professores já deram aula no Projeto Newton. E essas aulas todas estão gravadas, estão disponíveis lá. Tá bom? E qual é o bom do YouTube, por exemplo? É que você... tá muito lento. Acelera, coloca a velocidade 2. Enquanto não estiver entendendo, coloca devagarinho. Para ver se compreende o que está acontecendo, tá? Então, essas aulas também elas ficam disponíveis no acervo da universidade, que a gente chama de UFPA Multimídia. Estão todas essas aulas lá disponíveis. Tá? Tem as sessões de monitoria. Isso era um sonho para mim. Isso era um sonho no tempo da minha graduação. Então, encontro com a equipe de monitoria do projeto às sextas-feiras para resolução de exercício. Então, você tem a aula aqui segundas e quartas, tá? E quando for sexta-feira, os monitores vão para as salas de aula fazer exercícios com vocês. Tá ok? Se for uma sexta que vai ter prova, então, começa a aula no horário normal, o monitor começa a fazer exercícios e quando der o horário da prova, inicia a prova. A prova pode durar 30 minutos, pode ser 40, pode ser 50, pode ser 1 hora. Isso depende muito da escolha dos professores, porque pode ser uma prova que precise de um pouco mais de tempo, pode ser uma prova que precise de menos tempo. Tá? Falando em prova, eu já fiz a prova de vocês. Eu fiz ela antes de ontem. Foi, antes de ontem. Foi. E antes de ontem eu testei fazer ela. Eu consegui resolver ela em 5 minutos e 30 segundos. Acho que foi isso. Foi, 5 minutos e 30 segundos. Então, eu julguei que vocês conseguem fazer essa prova em 40 minutos. Tá? Então, em 40 minutos vocês fazem facilmente a prova que foi criada já para vocês. Já está pronta, já está na mão do projeto, já vai ser... já vai para a gráfica, vão reproduzir, vai chegar nas suas mãos com muito amor e carinho, né, para o nosso primeiro teste. Né? Então, tem as sessões de monitorias. Essa atividade contará com 1 ou 2 monitores,
tá? Que vão estar fazendo exercícios com vocês. Aproveite para esclarecer todas as dúvidas de vocês. O monitor ele não vai para lá para dar uma aula de conteúdo. Ele vai para lá para resolver exercícios referentes aos conteúdos da semana. Tá bom? Então, se você não está conseguindo fazer exercícios, essa é uma boa oportunidade. Tá? Oficinas com a equipe de monitoria. Esse também é um outro momento. Lembra, a sessão de monitoria são às sextas. Às quintas-feiras vai ter as oficinas. Essas quintas aí, o que é que a gente faz? A gente conversa com todos os professores, conversamos com os monitores e falamos assim, olha, é melhor que seja feito esse conteúdo. Ou faz uma matemática básica lá desses pontos que a gente vai precisar bastante e talvez eles estejam com alguma dificuldade. Então tem essa aula que ela não é obrigatória, tá bom? Mas que é muito importante vocês estarem presentes, tá? Ela é feita às quintas. Ela pode ser, por exemplo, uma revisão para a prova que vai ser na sexta, ou ela pode ser a preparação de algum conteúdo para a próxima semana. Tudo bem? Tá? Aqui está dizendo que a oficina está na sala 7, mas não é na sala 8, tá? Então é sala 8. Você chegou em... Tá com dúvida? Chega aqui e procura onde é a sala 8. Procura os monitores, tá bom? E o horário é de 11 até meio-dia e 30 pela manhã e à tarde de 15h30 até às 17h. Aí você vê se dá algum desses horários para vocês. Esse momento não é gravado, não é transmitido, tá bom? E algumas exceções, algumas mesmo, se eu ou o professor Emerson, que são os professores de cálculo 1, se nós notarmos que é muito importante que a gente esteja presente nessa oficina, aí a gente vem mesmo, nós mesmos a gente vem para cá para o auditório e dá uma aula para vocês de exercício, tá bom? A gente já fez isso algumas vezes, mas não é sempre que a gente faz, tá? Plantão de dúvidas. Esse era um outro sonho que eu tinha na minha graduação. Eu fiz a graduação em matemática, entrei aqui na UFPA no início de 2006. Alguns de vocês não tinham nem nascido, né? Então, eu entrei aqui no início de 2006 e foi terrível o curso de matemática para mim. Terrível mesmo. Porque a minha formação básica era horrível. E os professores avançavam no conteúdo como devia ser avançado mesmo, mas eu não conseguia acompanhar. E eu não tinha com quem tirar dúvidas. E essa é o grande trunfo do Projeto Newton. Tem uma sala aqui com mesas e cadeiras e os monitores lá disponível. Você pode passar aí o dia todo estudando, se quiser. Só fecha para o almoço, né? Fecha para o almoço de meio-dia às 2h. E à tarde fecha às 18h? 18. Então você tem de 8 até meio-dia e de 2 até às 18. Tá? Esse horário todo disponível para você ficar estudando cálculo aí. Tá bom? Você fica estudando cálculo, não consegui fazer essa questão, chama o monitor e o monitor vai lá e te ajuda. A galerinha fica aí estudando, tá? Aí você pode pensar, poxa, mas e à noite, não tem onde estudar? Tem, na sua casa. De 7 da noite até às 8 você estuda no ônibus. A biblioteca até 10 da noite, né? Opa! Então ao invés de você pegar o ônibus às 7, você fica estudando até às 10 da noite na biblioteca. Aí às 10 você pega o último ônibus, que aí já está bem vazio, tranquilo. Aí você vai para casa, janta e começa a estudar novamente meia-noite. De meia-noite até às 2, tá? Deixa para dormir e descansar quando tu estiver aprovado, tá bom? Então, não é exagero, você precisa estudar, tá? Vamos lá. As salas virtuais tem a plataforma Moodle, tá? Que é onde você vai poder acessar lá as suas listas. Eles já estão na plataforma Moodle? Ainda não. Tá. Então, todos vocês serão incluídos numa sala virtual que a gente chama plataforma Moodle. Tá? Nessa sala vai estar sendo disponibilizado as listas de exercícios que vocês precisam fazer semanalmente. Façam as listas. Façam. Quando chega no final do semestre, quando termina, aí começa a aparecer e-mail para mim. Poxa, professor, eu consegui 14,8. Para eu passar, eu tinha que conseguir 15. Porque divide por 3, né? 15 aí eu ia ficar com a regular. Não dá para o senhor conseguir 0,2 aí? Aí eu digo, não.
Por quê? Eu tenho que saber se o cara faz as listas, pelo menos. A gente vai olhar lá, deixa eu ver se ele fez as listas. Não fez nenhuma. Ah, por que eu vou dar ponto extra? Entendeu? Então, se você quer sensibilizar os professores, faça as listas. Tá? Aí tem aluno que chega assim, professor, eu estou com a média final 8.9. 0,1 só? Para chegar em excelente. Primeira pergunta que eu vou fazer, fez a lista? Ok? Vou olhar todas as listas, se fez ou não. Então, façam as listas de exercício. Façam. Porque essa é a tua cartada final. Tá? Você está faltando 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Não falta tanto assim. Então, está faltando essas quantidades assim. Você fez as listas, aí a gente te dá essa pontuação. Beleza? Agora, se você é uma pessoa que abre mão das listas, você está jogando fora 1 ponto. Porque a sua prova, você só chega até 9. 1 ponto é de lista. Tá? Não era nem para a gente dar ponto de lista, porque fazer listas de exercícios é uma obrigação do estudante. A gente só dá ponto para ver se força vocês a fazerem mais exercícios. Tá bom? Muito bem. Então, as listas de exercícios, já falei que é semanal. Então, elas são lançadas toda sexta-feira às 18h30. Sabe o sextou? Pois é. Sextou, aparece a lista para você. 6h30 apareceu a lista, que é para você entregar essa lista. Tá bom? Então, o prazo de entrega é quando? É quinta-feira, às 23h59. Então, quinta-feira, lançou a lista sexta. Você tem até quinta para resolver essa lista. Você resolve e manda para a plataforma Moodle. Beleza? Se por acaso deu algum problema no seu cadastro na plataforma Moodle, aí sim que você vai enviar para um outro lugar, que a gente vai estar avisando para vocês depois. Mas o envio é pela plataforma. Ok? Muito bem. Então, cada lista contém 5 questões que contemplam assuntos abordados ao longo da semana, com o objetivo de fixar o conteúdo ministrado pelo professor. Tá? E a pontuação vai até 1 ponto de cada lista. Processo avaliativo. Como é que a gente vai avaliar vocês? Então, o processo avaliativo do Projeto Newton neste período será composto por 3 avaliações. 3 avaliações não são 3 provas. Nós faremos 9 provas. A cada 3 provas, a gente fecha uma nota sua. Beleza? Então, pega 3 provas e vamos criar sua primeira nota. Mais 3 provas e cria sua próxima nota. Tá bom? Então é assim que vai ser feito. Primeira prova já é sexta-feira. Segunda prova, aí vocês vão ter 15 dias para a segunda prova. Então a primeira prova é só 1 semana. Segunda prova são 2 semanas. Dica que eu te dou. Primeira prova, fecha essa prova. Tá? Não tem esse negócio, primeira prova, estou aquecendo ainda, estou chegando, vou tirar 1 nela. Tu vai te ferrar. A primeira nota são 3 provas. A mais fácil delas é a primeira prova. Porque é conteúdo de ensino médio. Tá bom? Não abordado da forma que é dado no ensino médio. Mas é conteúdo de ensino médio. Então você tem a obrigação de fechar essa prova. Ok? Só que qual é a realidade? Uma galera zera. Essa é a realidade. Só depois que vocês vão se tocar, tem que estudar, né? Pois é. Tem que estudar. Vocês são de engenharia, certo? A maioria. Quem não é de engenharia aqui? Quem não é? Tem alguém que não é? Não? Então tá. Um engano que acontece muito normalmente em quem é de engenharia ou quem é de matemática, de física. Um engano é o seguinte: você poderia tirar 10 em todas as provas de matemática sua lá do ensino médio. Todas. Arrebentava. 9, 9,5, 10, sempre essas notas. Você acha que você está bem. Você chega aqui, sua primeira nota é 1, meio, 0. Então, esquece essa realidade. Essa realidade que você tirava notas altas era em um outro ambiente, era de educação básica. Agora você mudou de nível, você está no ensino superior. Então, pensa assim, eu tenho que estudar valendo agora.
Aí você diz assim, mas eu sempre estudei valendo na minha vida. Depois dessa prova a gente conversa. Tá bom? Então, leve a sério. Tá? Leve a sério mesmo. Tá? Isso não é uma ameaça. É mais que uma ameaça. Tá? Então, estuda. Vamos lá. Então, as avaliações contarão com provas periódicas às sextas-feiras, no final das sessões de monitoria, conforme cronograma da disciplina. Então, vocês vão receber um cronograma onde cada dia já está estabelecido quais conteúdos vão ser vistos e quais dias serão os dias da prova. Tá? Já sabe, você perdeu uma prova por algum motivo, você tem que entrar com requerimento solicitando prova de segunda chamada. Tá? Se você perdeu a primeira prova, a segunda chamada é só depois da terceira prova. Ok? Vai ter primeira, segunda e terceira prova. Aí vem a prova de segunda chamada, que é para quem perdeu uma das 3. Tá? Nesse cronograma vai estar dizendo direitinho. Conselho que eu te dou: não faz prova de segunda chamada. Faça a prova da chamada normal. Porque na prova de segunda chamada você tem mais tempo, certo? Se você tem mais tempo, eu vou te exigir mais. Então, eu vou fazer uma prova mais trabalhosa. Porque você teve mais tempo para estudar. Tá? E se você pensar assim, então eu não vou fazer nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Eu vou deixar tudo para fazer de uma vez só. Tu vai te lascar de uma vez só. Não faz isso. Tá? Faz as provas nos períodos que são. Deixa a prova de segunda chamada para quando realmente você não puder vir. É normal a gente adoecer. É normal acontecer algum problema familiar e você não conseguir chegar aqui. Isso é super normal, a gente compreende isso. Tá? Mas não faz isso de forma deliberada. Ok? Faça a prova quando tem que ser feita. Muito bem, primeira prova dia 29 de novembro, que é a nossa próxima sexta-feira. Tá? Então, esse é o e-mail do Projeto Newton. Esse e-mail tu tens que anotar. Anota logo. Tá? projetonewton.ufpa@gmail.com. Esse. Ok. Qualquer ocorrência, o contato é por esse e-mail. Tá? Perdeu a prova, ainda não está lá na plataforma Moodle. Você vai solicitar a prova de segunda chamada por esse e-mail. Quer mandar a lista de exercícios, mas ainda não está na sala virtual? Manda a lista de exercício por esse e-mail. Tá bom? Quer falar com o professor? Professor, pelo amor de Deus, eu preciso de mais meio ponto, ou preciso de mais 1 ponto. Manda mensagem para esse e-mail. Tudo bem? Tá? Então, o contato direto sempre por esse e-mail. Ok. Então, solicitar a prova de segunda chamada, você precisa ter uma justificativa plausível. Né? Estava doente. Isso é justificativa? O que é que comprova que está doente? O que é que comprova? Tem que ter um atestado, né? Faleceu algum parente. O que é que comprova? Não é o selfie com o falecido. Tá? É um atestado de óbito, né? Então você tem que dar um jeito de comprovar as suas ausências. Beleza? Então comprove. Eu estava vindo, aconteceu um acidente. Vai lá fotografar tudo, filma, manda pro projeto. Está aqui eu, aqui na frente do carro quebrado. Né? Faz alguma coisa, mas você tem que justificar. Não é simplesmente, eu não quis fazer a prova e quero fazer a prova de segunda chamada. Então a gente vai dizer, então a gente não quer que você faça. Tá? Já que você não quis da primeira. Muito bem, então esse aí é a apresentação do Projeto Newton. E agora vamos para a nossa aula. Tá? Muito bem, então, apresentando novamente, eu sou o professor Raimundo Leão. Eu sou professor lotado lá na Escola de Aplicação da Universidade. Para quem não conhece por esse nome, a Escola de Aplicação é o NPI, que é essa escola que fica aqui na Perimetral, após a UFRA, para quem está indo daqui para João Paulo. Tá?
A escola faz parte da universidade, então nós somos também professores da universidade, tá? E vou estar trabalhando com vocês com cálculo 1, tá bom? Então, eu começo a apresentação trazendo para vocês alguns problemas de cálculo, tá? Cálculo não é algo que foi simplesmente inventado do nada, tá? A matemática em si, toda essa matemática mais famosa, ela foi criada a partir de problemas que foram aparecendo na humanidade. Tinha problemas, se queria resolver esses problemas. E o interessante é que pessoas resolviam os problemas sem terem contato umas com as outras, tá? De repente, um certo holandês resolveu um problema lá. E tinha um americano aqui resolvendo o mesmo problema aqui. E quando você comparava as soluções, era a mesma solução, tá? E eles não tinham contato algum um com o outro, tá bom? Então isso é super normal acontecer em matemática, e a partir daí começou a se criar essa disciplina maravilhosa chamada de cálculo, tá? Então a nossa aula 1 é falar de problemas clássicos e funções elementares. Então, problemas clássicos, a gente apresenta para vocês alguns problemas da história da humanidade que envolve cálculo, tá? E funções elementares é como se fosse um resumo do seu primeiro ano do ensino médio, que a gente faz em 30 minutos, tá? Então, o livro que nós vamos estar utilizando é o livro do Sturt, tá? Cálculo 1, do Sturt, ou você pode pegar também o livro do Guidorizi, volume 1, ou você pode pegar também o livro do Leitold, que é Cálculo com Geometria Analítica, e tem muitos outros livros de cálculo. Isso vai da forma que você gosta de estudar. Eu sugiro que você se concentre nas duas primeiras referências, ou Sturt ou Guidorizi, tá? Foca nessas duas. Como vocês são de engenharia, é mais aconselhável que vocês estudem pelo livro do Sturt. Ele é bastante contextualizado, ele faz bastante aplicações. O livro do Guidorizi é mais indicado para quem quer fazer mais exercícios, quer treinar bastante. Tem muito exercício lá. Você pode treinar bastante pelo livro do Guidorizi. Então, sugiro que terminou a aula de hoje e você tem a possibilidade de ir na biblioteca, vá e pegue logo um desses livros e comece a estudar, tá? Se você é daquelas pessoas que conseguem estudar de forma digital, com um livro digital, o livro do Sturt vai estar disponível para vocês lá na plataforma Moodle, tá ok? Vocês podem pegar lá o PDF e podem estudar. E o livro do Guidorizi, eu já vi que tem PDF também na internet. Você pode pegar o PDF lá e estudar, beleza? Muito bem. Primeiro problema é, o que significa velocidade instantânea? Esse é o nosso primeiro problema. Pergunto para você, o que é velocidade? Podem responder. O que é velocidade? Eu estou perguntando para vocês, então eu preciso de respostas. Vai, o que é velocidade? É o quê? Movimento? Não. É o quê? É o espaço percorrido por um certo tempo? Não. Vai lá, eu sou um garotinho de 3 anos e chego contigo. Tchiu, 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 tchiu. O que é velocidade? O que é? Vocês perceberam agora que vocês chegaram no ensino superior e vocês não sabem explicar uma coisa que é muito simples? A gente tem que saber explicar isso. Vamos, o que é velocidade? É o quê? Uma grandeza vetorial. Mas eu, com 3 anos, eu vou entender essa resposta? É um corpo em movimento? Não. Eu já estou preocupado. Eu já estou com muita vontade de pegar o nome de vocês e ir atrás dos professores de física de vocês. Você já não parou para pensar que os seus professores de física eles podem estar assistindo essa aula agora,
e que você pode ter sido o aluno número 1 de lá, e ele deve estar se retorcendo agora. Vai, responde o que é velocidade. Diz alguma conta para mim que dá velocidade. Quem foi que respondeu? Qual é seu nome? Eduarda. Qual é seu curso, Eduarda? Civil. Espaço pelo tempo. Então ela não é militar? Tinha que brincar, né? Espaço pelo tempo você quer dizer o quê? Estou gostando desse negócio. Variação do espaço pela variação do tempo. Você está chamando isso de? Mas isso é velocidade? Isso é velocidade média. Mas eu perguntei o que é velocidade. Aí eu vou ser mais preciso. Velocidade média, então, a Eduarda disse que é variação de espaço pela variação do tempo. Então, se é variação do espaço, então significa que teve um espaço inicial e um espaço final, né? Então, eu vou chamar isso aqui assim. Um espaço final e um espaço inicial. Teve alguma coisa assim, dividido pela variação do tempo. Então, pode ser uma coisa desse tipo. Tá? Então, essa é a velocidade média. Então, essa velocidade, basicamente o que você fez foi... Tem um certo trajeto que foi percorrido. Aqui é o espaço no tempo inicial, que eu estou chamando S de T0. E aqui é o espaço no tempo final, que eu estou chamando de ST. Um certo objeto deslocou daqui para lá, nesse sentido, e para ele sair desse ponto e chegar nesse ponto, ele levou um certo tempo, né? Que a gente chamou de variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? E quando eu pego a variação desse espaço e divido pela variação desse tempo, eu acho que a gente chama de velocidade média. Então, ele saiu daqui e chegou lá. Qual velocidade ele percorreu isso? Aí você diz, a velocidade média do trajeto foi essa. Tá? Mas a pergunta que eu quero fazer não é velocidade média. A pergunta que eu quero saber é, qual a velocidade nesse ponto? É a velocidade média? Isso nós chamamos de velocidade instantânea. Naquele momento, é velocidade instantânea. Tá? Suponha que você está viajando agora, de Belém para Castanhal. Você está na BR. Imagina que você não está com raiva, que o carro está andando, né? E você olha para aquele objeto chamado de velocímetro. Aparece um valor lá. Aquele valor é o valor da velocidade. Suponha que a velocidade esteja 55 km por hora, ok? Eu te pergunto, essa velocidade significa que a sua velocidade média em todo o trajeto foi isso? Significa isso? Significa que enquanto você estava passando ali pelo rio Uriboca, quando você estava passando pelo rio Uriboca, você estava a 55 km por hora? Significa isso? Significa que quando você passou na frente da prefeitura de Marituba, você estava a 55 km por hora? Significa isso? Não. Então, o que significa? Esses 55, quando você olhou, o que significa? Podem falar. Significa o quê? Não. Significa que naquele instante a velocidade era 55. Significa que algum outro instante também é 55? Não. Pode ser?
Pode, mas pode também não ser, certo? Mas você sabe que naquele instante é 55. A pergunta é, se nós sabemos calcular a velocidade média, que é a variação de espaço pela variação do tempo, a pergunta que eu quero fazer é, como calcular a velocidade instantânea? Essa é a pergunta. Você concorda que se esse aqui, suponha que daqui para Castanhal seja 2 horas, aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 2. Então, de 0 até 2 eu tenho 120 minutos aí. Tá? Então, para eu saber esse tempo aqui, aliás, para eu saber essa velocidade instantânea aqui, eu tenho muito tempo que ele pode estar com uma velocidade diferente, não tenho? Então, se ao invés de eu pegar de 0 a 2, eu pegar mais aqui, daqui até aqui, eu não estou chegando mais perto do que eu quero? Sim ou não? Mas será se eu pegar esse espaço, será se eu já resolvo o meu problema? Será se eu resolvo? Não. Porque pode ser que aqui ele esteja muito lento e aqui ele esteja muito rápido. Então, se eu diminuir mais ainda, será se eu resolvo o meu problema? Sim ou não? Mas você concorda que talvez eu esteja chegando perto da solução? Sim? Então quer dizer que a ideia é tentar fazer com que o tempo inicial e o tempo final estejam muito próximos um do outro. Se o tempo inicial e o tempo final for muito perto um do outro, eu estou perto de descobrir o que é a velocidade instantânea. Beleza? Mas fazer isso é um risco matemático grande. Por quê? Porque você está fazendo com que o t fique pertinho do t0. Mas se o t estiver muito perto do t0, o que vai acontecer com essa diferença? Tende a 0. Beleza. Então, o nosso sonho é conseguir fazer isso aqui. T0 aqui. Divisão por 0 existe? Não. Não existe divisão por 0. Mas eu disse que o t é igual a t0? Não. O que eu vou fazer é tornar o t tão perto do 0 quanto eu queira. Beleza? Então, se eu faço o t chegar muito perto do 0, esse número tende a ficar muito pequeno. Muito perto do 0, mas ele não é 0. Então, o que eu vou fazer é fazer com que esse t se aproxime do t0. Se esse quociente aqui fizer sentido quando o t estiver muito perto do t0, então eu acabo de definir o que é velocidade instantânea. Beleza? Só que aí apareceu um negócio. Apareceu um negócio estranho aqui, né? Apareceu um negócio estranho. Que é o nosso segundo conteúdo, chamado de limite. Esse é o segundo conteúdo matemático que a gente aborda aqui no curso de cálculo. Beleza? Então, você não sabe mesmo o que é velocidade instantânea, porque de fato tu não estudou isso. O que você estudou foi velocidade média. Você não sabe o que é velocidade instantânea. Velocidade instantânea você vai aprender aqui. Mas era uma coisa que você já deveria ter se perguntado. Entende? Não é natural se perguntar? Mas qual é a velocidade instantânea? O carro sempre te respondeu. Porque sempre que você olha para o velocímetro, ele está respondendo. Ah, a velocidade instantânea é 70, é 60, é 50, é 45. Mas como que o carro está fazendo essas coisas? É porque ele sabe cálculo. Aí tu diz assim, cara, o meu Celtazinho sabe cálculo e eu não sei ainda. Tu vai saber, calma, tu vai saber. Tá? Então, olha, isso vai envolver o que a gente chama de limite. Beleza?
Então, esse a gente vai chamar de problema 1. A gente vai responder esse problema 1 se a gente dividir o cálculo em 3 partes, a gente vai descobrir o resultado na segunda parte, quando a gente chegar em derivada. Tá? Muito bem. Problema 2. Problema 2, ele é semelhante ao problema 1, só que esteticamente falando é totalmente distinto. Tá? O problema 2 é o seguinte. Suponha que você tenha essa curva para você matar a saudade, né? Essa curva aqui chamada de x². Olha para cá agora. x², a parábola, né? Oh, saudade de você, desde o 9º ano, né? Se cai uma parábola na minha prova, é comigo, né? Então a parábola ela passa pelo ponto 1, 1, certo? Ela passa pelo ponto 1, 1, e o que vai nos interessar aqui é o seguinte. Existe uma reta que passa por esse ponto, tá? Uma reta muito especial. Ela passa por esse ponto e toca só uma vez nesse gráfico. Ela faz isso aqui, ó. Que a gente chama que ela está tangenciando esse gráfico. É uma reta tangente. A pergunta é, qual a equação desta reta tangente? Esse é o nosso problema 2. Ele é idêntico ao problema 1, em termos de conta. Em termos de aplicação é diferente. Tá? Mas é idêntico ao problema 1. Tá bom? Então esse vai ser o nosso problema 2. Tá? Mas a gente pode melhorar o problema 2, que é o seguinte. Projeta lá, por favor. Então o problema 2 a gente pode melhorar ele fazendo a seguinte alteração. Ao invés de olhar a parábola incompleta, x², eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer f de x igual a x² mais bx. Tá? Isso vai dar uma parábola. Pode olhar para cá. Tá? Isso dá uma parábola. Tem raízes essa parábola? Tem raízes? Como é que a gente sabe se tem raiz? Você tem que resolver uma equação, não é? Que equação? x² mais bx, você quer saber se isso aqui em algum momento dá zero, certo? O que você faz? É uma equação do 2º grau incompleta, você estuda lá no 8º ano do ensino fundamental. Aí você diz, vou ter que lembrar essas coisas. Vai. Coloca o x aqui em evidência. Vai dar x mais b, isso é igual a zero. É um produto que está dando zero. Se um produto dá zero, significa que um dos dois é zero, certo? Então, x igual a zero, ou esse cara igual a zero. X mais b igual a zero. Mas x mais b ser igual a zero, passa o b para lá. Vai ficar x igual a menos b. Olha as soluções. As soluções é zero e menos b. Beleza? Então, essa função, sim, ela sempre tem raízes, ela tem 2 raízes, e as 2 raízes são 0 e menos b. Tá? Vamos supor que esse b seja uma coisa positiva. Tá bom? Se é positivo, então menos b é negativo. Então, suponha que esse cara aqui é o menos b. E esse aqui seja 0. Tá? Vai acontecer o seguinte. Lembra que eu te falei que a cada ponto de uma parábola vai ter uma reta tangente? Então, essa aqui tem uma reta tangente. Aqui tem uma certa reta tangente. Tá? E aqui também tem uma outra reta tangente. Beleza? Tem esta reta e tem essa reta. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quanto deve ser o valor de B para que essas 2 retas, quando elas se encontrarem, elas formem um ângulo de 90 graus?
Ou seja, eu quero que essas duas retas sejam perpendiculares. Tá? Uma hora elas vão se encontrar aqui. E quando elas se encontrarem, eu quero saber esse ângulo. Esse ângulo eu quero que ele seja 90 graus. A pergunta é, quem deve ser o B? Tá bom? Então, sugiro que você comece a pensar nesses problemas, tá? Primeiro dever de casa para você. Quando duas retas são perpendiculares? Quem sabe? Qual é a condição para duas retas serem perpendiculares? Então, a maioria não sabe. Então, todo mundo tem que pesquisar. Na aula que vem já tem que saber. Quando é que duas retas são perpendiculares? Isso está diretamente relacionado com o coeficiente angular dessas retas. Tá bom? Pensa nos coeficientes angulares dessas retas e isso vai me dar a resposta de quando é que essas duas retas são perpendiculares. Então, esse é o nosso problema 2. Vamos para o problema 3. Problema 3. Problema 3, ele é fantástico. Problema 3. Ele foi proposto em 1690 pelo Bernoulli. Quando ele foi proposto em 1690 pelo Bernoulli, o Galileu já tinha dado uma resposta para esse problema bem antes que o Bernoulli. Só que detalhe, a resposta do Galileu estava errada. Tá? A pergunta é a seguinte: encontrar a curva formada por um fio pendente livremente suspenso a partir de dois pontos fixos. Se eu coloco um ponto fixo, coloco um outro ponto fixo, coloco uma corda ligando esses dois pontos, a pergunta é: qual é a função que descreve essa corda? Beleza? Esse é o problema, tá? Então, tem aqui um ponto fixo, tem aqui um ponto fixo. Quando você coloca a corda, você sabe que se você tem dois pontos fixos, não importa o quanto você estique essa corda, ela nunca vai ficar reta, né? Ela vai ter uma embarrigada ali, tá? Vai ficar meio curva aqui, essa coisa. A pergunta é, qual é a função que descreve essa curva? Tá? O Galileu já tinha dito que isso deve ser aproximadamente uma parábola. A resposta está errada. Não é uma parábola. Tá? O Galileu tinha mencionado que era uma parábola. Esse outro cara aí, que é um holandês, ele provou em 1646 que não é parábola. Então, depois que o Galileu conjecturou que seria uma parábola, esse cara, que eu não sei pronunciar o nome dele, é um Christian alguma coisa, provou que não é parábola, não pode ser parábola. E depois que eles proporam o problema, pelo Bernoulli, o Bernoulli propôs em 1690, em 1691, esse mesmo cara, o Leibniz, e o outro Bernoulli, que era o irmão de quem tinha proposto o problema, os três resolveram o problema. Só que os três não resolveram juntos. Cada um propôs uma solução. Entendeu? E a solução era a mesma. Ok? A mesmíssima. Eles descobriram que, cara, se a gente usar uma certa função exponencial, a gente resolve essa parada. Eles pensaram o seguinte, olha. Você conhece esse número? Esse é o número E. O mais famoso dos números irracionais é o número π, né? Que é o 3,14 e um monte de casas decimais. Tá? Esse aqui é o número E, que é o 2,7 e um monte de casas decimais. Tá bom? Então, se você fizer E elevado a x, vai dar uma função exponencial. Certo? Crescente. Se você fizer E elevado a menos x, também dá uma função exponencial decrescente. Se você somar isso e dividir isso por 2, isso dá uma função. O nome dessa função é cosseno hiperbólico de x. Essa função lindinha aí é ela que ajuda a responder
esse problema? É um cosseno hiperbólico a resposta, tá? Essa curva é chamada de catenária. Tá bom? Ela é a catenária. O incrível disso é o seguinte, que quem for fazer engenharia elétrica precisa resolver esse problema. Mas precisa muito. Porque você sabe que existe um rio famoso, e é o maior rio do mundo, né? Como é o nome dele? Oi? Rio Amazonas, né? Você sabe que existe uma hidrelétrica no Pará? Como é o nome dela? Aliás, duas, né? Qual é o nome delas? A hidrelétrica de Tucuruí e a de Belo Monte, né? No Amazonas, a energia elétrica tinha que chegar lá. Só que não tem hidrelétrica para chegar lá. Para você sair de Tucuruí e conseguir levar a energia elétrica para Manaus, você precisa atravessar nada mais, nada menos que o Rio Amazonas. Tá ok? Você precisa atravessar ele. Atravessar com essas linhas de transmissão. Se você for aqui na beira do Rio Guamá, você vai ver linhas de transmissão atravessando o rio, não vai? As torres são gigantes. São bem grandes, né? As torres são bem grandes, as torres que tem aí. Você vê o cabeamento fazendo uma barriga grandona lá, né? Esse cabo toca no rio? Não. O rio é navegável? É ou não? É navegável. Então eu tenho que fazer um cálculo tão preciso a ponto de saber qual deve ser a altura das torres, tá? E tenho que saber até onde esse cabo vai chegar. Porque a altura mínima dele pode atrapalhar a navegação, certo? Então, o desafio era atravessar o Rio Amazonas. Os caras, o que você faria para atravessar o Rio Amazonas? Primeiro passo, tem que atravessar. O que você faria para resolver esse problema? Primeiro passo, qual seria? Vai, o problema é de vocês agora. O que vocês fariam? Diga. A distância de uma margem à outra do Rio Amazonas. Você concorda que o Rio Amazonas, ele não é um rio que ele é assim, né? Que a margem é sempre a mesma distância, né? Não é assim, né? O que você faria então? A menor distância. Perfeito. Você ia ter que descobrir onde é que o Rio Amazonas é mais estreito possível. E nós temos ferramentas para isso, né? Temos satélites para isso. Ou você pode pegar um barquinho e pegar uma fita métrica, ficar medindo? Não dá, né? Então tem formas de medir distâncias, tá? Então os caras descobriram que o lugar onde o Rio Amazonas é mais estreito, isso acontece em Almeirim, aqui no Pará. Lá é o lugar mais estreito. Agora me foge a memória se é 2 quilômetros ou se é 3 quilômetros. Imagina essa distância, né? Esse é o mais estreito. Não tenho certeza se é 2 ou se é 3. É uma das duas respostas, tá? Suponha que seja 2. 2 quilômetros, tá? O Rio Amazonas é navegável. Então eles acharam o local onde é mais estreito e aí descobriram onde colocar as torres, tá? E os caras já chegaram lá sabendo qual é o tamanho da torre. E depois coloca o cabeamento. Beleza? Esse cabeamento é dado por uma função cosseno hiperbólico, que a gente vai trabalhar ela ainda, tá? Detalhe, essa torre é a segunda torre mais alta do mundo em termos de linhas de transmissão. A mais alta do mundo está na China. Essa é a segunda mais alta. Ela é mais alta que a Torre Eiffel. Se eu não estou enganado, ela tem um pouco mais de 300 metros de altura.
Essas torres que você vê dentro da cidade, aqui na frente da Eletronorte, por exemplo, ela não dá 20 metros. É entre 20 e 30 metros, essas torres. Essa aqui é imensa. Mas os chineses, quando vieram construir, a torre já está pronta. Eles só trouxeram para montar a torre. Ou seja, não ficou alguém lá, coloca mais 1 metro, estica o cabo, está encostando na água. Não, então aumenta mais. Não é assim que se faz. Você tem que saber exatamente qual é que tem que ser o tamanho da sua torre e a quantidade de cabo necessário. Tá? Na hora de distribuir esse cabo aqui, você tem que saber calcular o tamanho desse cabo. Isso aqui, o tamanho desse cabo, ele é dado por uma coisa assim. Isso é o tamanho do cabo. E isso será provavelmente a nossa penúltima aula do curso de cálculo. Esse símbolo aqui é chamado de símbolo de integração. Então, tu precisa calcular uma integral. Tá? Essa linhazinha aqui não é um borrão. É uma derivada. Precisa derivar a tua função. Que função? Aquela função cosseno hiperbólico alterada de alguma forma. Tá? A gente vai precisar derivar, elevar ao quadrado, tirar a raiz e depois integrar. E aí a gente descobre qual é o tamanho desse cabo. Tá? Porque não basta você saber o tamanho da torre, você tem que saber também a quantidade do cabo. Porque você não pode ficar emendando esses cabos o tempo todo. Tem que construir o cabo já do tamanho correto. Beleza? Tudo bem? Isso é um problema de cálculo. Tá bom? A gente vai fazer ele. Ou vai estar na tua prova, ou a gente vai fazer. A gente vai decidir ainda. Tá bom? Muito bem. Um outro problema na história da humanidade é cálculos de áreas. Todos vocês sabem calcular a área de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio. Não sabem? Um círculo. Tudo isso vocês sabem. Certo? Vocês notaram qual é a relação que tem entre essas áreas todas? Retângulo, quadrado, triângulo, losango, hexágono. O problema agora é fazer o seguinte. É como calcular uma área dessa. Como é que eu vou fazer o cálculo de uma área dessa? Esse é o nosso problema agora. Porque, afinal de contas, retângulos, triângulos, hexágonos, todas essas coisas a gente sabe fazer. Mas isso aqui a gente não sabe. Tá? O máximo que a gente sabe é fazer aproximações. É fazer o seguinte. É pegar aqui, pegar um retângulo, aqui, pegar um retângulo, aqui, pega mais um retângulo, aqui mais um, aqui mais um, e aqui sobrou um pedacinho de retângulo. Aí eu vou somar as áreas de todos esses retângulos. Vai dar a área desejada? Não. Vai dar uma área que é inferior à desejada, concorda? Mas a gente pode fazer isso de outra forma. Ao invés de eu pegar esses caras aqui por baixo, eu posso pegar os caras por cima. Faço isso. Vou pegar o mesmo cara aqui. Aqui eu pego o mesmo cara. Aqui eu pego um cara aqui por cima. Aqui eu vou pegar aqui por cima. E aqui eu pego por cima. Esses vermelhos. Vai dar a área desejada? Não. Mas você concorda que a área desejada ela está entre a primeira área e a segunda área? Sim ou não? Então eu sei que a resposta está ali no meio. Ali, tá? Então, se eu tiver alguma tática de fazer com que a primeira área se aproxime da real e a segunda área se aproxime do real, então talvez eu tenha uma tática de descobrir a área real. Beleza? É daí que vai surgir o que nós vamos chamar de soma de rima. Beleza? Esse é o conteúdo da terceira parte do curso, que é o que introduz o que a gente chama de integral. É somar esses retângulos aqui. Tá?
E a gente vai apresentar toda uma técnica de como fazer isso. Tá bom? Então, esse é o problema 4. O problema 5 é fazer o seguinte. Vamos agora para o problema 5. Suponha que você tenha no plano uma certa curva, tá? Uma curva qualquer aqui, que ela não esteja tocando o eixo X, tá? Você pode pensar assim, essa curva é tão bonitinha, e se eu criasse um objeto a partir dessa curva? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então você pode fazer o seguinte, ó. Se eu refletir essa curva aqui para baixo, vai acontecer uma coisa assim. Tá? E ao invés de eu só refletir, eu posso rotacionar. Tá? Então, se eu rotacionar, vai fazer uma coisa assim. Ok? Fazendo uma rotação aqui em torno do eixo. E acaba que eu tinha só uma curva, agora eu tenho um objeto tridimensional. Tá? E eu posso te fazer um monte de perguntas sobre esse objeto. Uma das perguntas é, qual é a área lateral desse objeto? Segunda pergunta, quanto cabe de volume dentro desse objeto? Posso te perguntar todas essas coisas. Isso aqui é o que nós chamamos de superfície de revolução. Isso vai ser dado para você na penúltima aula. Você vai precisar estudar bastante matemática para poder conseguir chegar nesse problema. E é um dos últimos problemas que a gente vai responder. Beleza? Tá? Muito bem. Olha aí. Que interessante, né? Alguém conhece essa imagem? Sempre que você está vindo para a universidade pela perimetral, você vai enxergar essa caixa d'água. Passando a UFRA, entre a UFRA e a Eletronorte, tem essa caixa d'água. Essa caixa d'água é belíssima. A gente pode pensar qual é a área dessa caixa d'água, qual é o volume dessa caixa d'água. A gente pode pensar mais ainda. Se nós estivéssemos medindo a velocidade com que a água vai descendo lá, essa velocidade, será se ela aumenta ou ela diminui? Como é que a gente calcula essa velocidade? Dá para fazer isso. Para quem nunca viu essa caixa d'água, eu sugiro que você comece a descer no meio do caminho e pegar um ônibus que vem pela perimetral. Tá? Para de vir só pela Bernardo Saião. Conheça mais a cidade, tem paisagens belíssimas. Só não dá para passar andando aí. De bicicleta dá. Legal. Né? Tá bom? Então essa caixa d'água a gente vai trabalhar com ela também. Muito bem. Gostaram dos problemas? Gostaram? Tá todo mundo bem? Vamos começar nosso curso agora, tá? Olha lá. Nós iniciamos de onde devemos iniciar. Função. O que é que nós queremos? Nós queremos o seguinte, você tem dois conjuntos, A e B, você quer sair de um conjunto A e chegar em um conjunto B, tá? Para você fazer isso, você... Pode projetar aqui o quadro, por favor. Você quer sair do conjunto A e chegar num conjunto B, tá bom? Para você fazer isso, você pega um elemento do A e relaciona ele com um certo elemento de B. Essa relação a gente chama f de x, que é um y, que é um elemento que pertence a B, tá? Essa relação, nós chamaremos ela de função se acontecer o seguinte. Todos os caras que estão aqui estão relacionados com alguém de lá, tá? Então, para todo x que você pensar nesse conjunto, tá? Sempre vai existir um cara que está aqui, tá o quê? Acontece isso, tá? Aqui eu estou usando só linguagens matemáticas, tá bom? Então, o que significa esses símbolos? Só para eu não ficar escrevendo muito,
Esse A invertido é para todo. É a preguiça do matemático, em vez de escrever para todo, a gente coloca esse símbolo, tá bom? Então, para todo, x que está no conjunto A. Esse aqui, ao invés de a gente escrever existe, a gente escreve é invertido, tá? Então, existe um y, ao invés de a gente escrever pertence, a gente coloca esse ezinho bonitinho aí. Existe um y que está no B, ao invés da gente escrever tal que, a gente coloca ponto e vírgula, que é o tal que, tá bom? Tal que, o f avaliado no x dá o y. Beleza? Isso aqui, tá? Então, se para todo cara existir um cara aqui, essa é uma condição, tá? Outra coisa, se você olha aqui para os elementos que estão no conjunto A, você pega um x1 aqui, um x2, um x3, aí você olha lá para o conjunto B, suponha que o y1, o y2, o y3, pode ter uma quantidade infinita aqui, não tem problema. Da mesma forma aqui, pode ter uma quantidade infinita, tá? O que é que tem que acontecer? O x1 tem que ir em alguém de lá. Não importa quem, mas ele tem que ir em alguém. Suponha que ele vai lá no y3. Quem faz esse movimento é a função f, tá? Essa relação f. Não pode acontecer isso. O x1 ir em 2. Não pode acontecer o x1 ir em 3. Isso não pode. Tem que acontecer dele ir só em 1. Beleza? Só 1. Não pode ter mais de 1 lá, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de ninguém ir no y1. O que eu quero dizer? Que pode sobrar elementos lá. Não tem problema de sobrar. Aqui nunca sobra, tá? Mas lá pode sobrar, tá? Esse conjunto aqui de partida, ele tem nome e é chamado de domínio. É de onde você está saindo, tá? Esse conjunto de chegada tem nome e é chamado de contradomínio. Tá bom? Seu contradomínio. Se por acaso, suponha que o x2 está indo aqui no y e o x3 também está indo nesse y aí. Suponha que é só isso aqui e é só isso aqui, tá? O que é que você nota? Que esses dois caras aqui, eles foram relacionados, certo? Esse cara aqui não foi. Tá bom? Esse conjunto aqui, esse subconjunto, é chamado de... Quem sabe? Quem sabe? Imagem. Obrigado. Então, esse subconjunto aqui é chamado de imagem. Tá bom? Então, o conjunto de chegada é o contradomínio. Onde chegou é a imagem. Beleza? Partiu domínio, chegou contradomínio, onde quem são os caras é a imagem. Tá? Esses termos precisam saber direitinho, tá? Muito bem. Projeta lá, por favor. Então, é isso que nós temos aí. Então, você pode representar as funções de várias formas. Essa forma aí, que a gente chama de representação por diagrama de flechas, que é o que eu acabei de fazer ali embaixo, tá? Você pode também determinar uma função através de uma tabela. A partir dessa tabela, você pode, com uma certa manipulação, descobrir qual é a função que faz isso, tá? Através de cálculos numéricos, na verdade, que você vai conseguir fazer isso. Às vezes o Excel resolve esses problemas, tá? E existe uma forma de representar uma função que é através do seu gráfico, tá? Suponha que eu tenho o seguinte, suponha que eu tenho uma função que é f de x igual a 2x mais 1, tá? Vamos matar uma saudade agora. O x é aqui o f de x. Menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3.
O menos 1 elevado em quem? O que você tem que fazer? No lugar do x, você coloca menos 1. Coloca menos 1 aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 1, menos 1. Então, o menos 1 está sendo elevado no menos 1. Pega o 0. Substitui aqui. 2 vezes 0 é 0. Com mais 1, 1. Pega o 1. Substitui. Vai dar 2. Com mais 1, vai dar 3. Pega o 2. Vai dar 4. Com mais 1, dá 5. Pega o 3. 6 com mais 1, 7. Então, esses são os pontos. Tá? Aí você coloca isso no que a gente chama de gráfico. Então, 1, 2... Então, o 3 elevado no 7, aqui o 3, aqui o 7. O 2 elevado no 5. Tá, esse ponto. O 1 elevado no 3. O 0 é no 1. O 0 é em cima do eixo, tá? Elevado no 1. Esse aqui é 3, esse aqui é 5. E o menos 1 é elevado no menos 1. Então, aqui menos 1 elevado no menos 1 é esse ponto, tá? Então, esses pontos fazem parte do gráfico. A gente já sabe que isso aqui é uma função afim, a gente já sabe que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá? Então, é só você ligar esses pontos. Esse é o gráfico dessa função. Beleza? Tá? Muito bem. Então, deixa eu pegar duas funções aqui. Primeira função, f de x igual a 2 para todo x real. Como é o gráfico dessa função? Como é o gráfico disso? Vai, sem medo. É uma reta paralela ao eixo x, passa pelo 2. Beleza. Então, o gráfico é isso aqui, ó. Você marca onde é o 2 e passa a reta. Esse é o gráfico. Beleza? Muito bem. Deu para entender? Tá? O que eu quero dizer? Não importa qual é o x que eu coloque aqui, o resultado sempre dá 2. Tá bom? Então, essa é uma função constante. Tá? Próximo exemplo lá, qual é? O exemplo 2 é g de x igual a x², só que o domínio da função é só de menos 1 a mais infinito. Vou escrever assim, ó, d maiúsculo, g, menos 1 até mais infinito. O domínio é só isso aqui, tá? Só isso o domínio, beleza? Diz para mim agora como é o gráfico dessa função. Vou colocar logo aqui o plano cartesiano. Como é o gráfico dessa função? Vai, vocês sabem isso. Vamos lá. Gráfico do x² é como? É uma parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque o cara que está aqui na frente do x² é 1 que é positivo, certo? É essa parábola aqui, tá? Se você só coloca isso aqui na sua prova, tá certo? Não, por causa de quê? Por causa do domínio, tá? Esse gráfico é do x². Só que eu só posso desenhar no domínio dele.
Qual é o domínio dele? Começa no menos 1, só que o menos 1 não faz parte. Tem um parêntese aqui, ó. Então é menos 1 aberto. Então eu vou no meu desenho e decido onde eu vou colocar menos 1, tá? Suponha que eu coloque menos 1 bem aqui. Menos 1. Aí eu vou pontilhar até o gráfico. Quando eu pontilhar até o gráfico, vai dar bem aqui. Beleza? Então, antes do menos 1, não tem gráfico. Ficou claro? Porque só é do menos 1 para lá. Então, eu apago antes do menos 1. Tá? Se eu pudesse usar o menos 1, coloca no lugar do x menos 1. Quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é 1. Daria 1. Então, vou colocar bem aqui, ó. Daria 1 se eu pudesse usar o menos 1. Mas eu não posso usar o menos 1. Então, eu desenho bem aqui uma bola aberta. Ok? O menos 1 não está no domínio. Então, não tem imagem 1. Aí, o gráfico é isso. Essa bola aberta e o gráfico vai embora. Esse é o gráfico dessa função. Tudo bem? Tá? Isso a gente vai fazer muito. Tá bom? Quando eu digo que a gente vai fazer muito, é que já está na tua prova. Então, já sabe. Treina essas coisas, tá? Próximo. Essas coisinhas você já sabe, né? Que um gráfico, quando você olha no plano cartesiano, no eixo x, no eixo horizontal, são os elementos de x. E no eixo horizontal, são as imagens do x. Tá bom? Então, sempre assim, você pega um cara, leva para cima, até tocar no gráfico, depois projeta para esquerda. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, embaixo nós chamamos de domínio e na lateral é a imagem. Já que é assim, então, vamos ver se vocês sacam essas coisas. Se eu colocasse para você o seguinte. Aqui 5. Aqui 4. 3. E aqui 1. Se eu te dou um gráfico desse e te digo assim, ó, esse é o gráfico da função e não tem mais nada. Isso tudo é o gráfico da função. De uma função que eu te disse lá. Tá? Ah, mas qual é a expressão dessa função? Não importa. O gráfico é esse. Eu te pergunto, qual o domínio dessa função? Qual o domínio? Onde é que a gente olha o domínio? No eixo x. Tá? Eu te pergunto, antes do meio, tem gráfico? Não tem. Então, antes do meio, não tem domínio. Tudo bem? Então, o domínio é do meio para lá. O meio faz parte do gráfico? Aliás, faz parte do domínio? Sim ou não? Sim, porque a bola está pintada. É bola fechada. Tá? Então, o meio faz parte. Do meio para lá. Do meio até o 3, faz parte do domínio? Sim ou não? Sim, porque tem gráfico. Ó. Quando eu chego no 3, o 3 faz parte do domínio? Sim ou não? Sim, porque tem uma bola fechada bem aqui. Ó. Tá? Do 3 até o 4, faz parte do domínio? Sim ou não? Sim, tem gráfico. Ó. Do 3 até o 4. O 4 faz parte do domínio? Sim ou não? Sim, bola está fechada. Depois do 4, não faz parte do domínio. Então, o domínio dessa função, se essa é uma função f, então, o domínio da função f é quem? É meio, ok? Vou colocar colchete, beleza? Até onde? Até o 4. Esse é o domínio, beleza? Quem é a imagem?
a imagem? 1 faz parte? Sim. Acima do 1, até onde que faz parte? Até onde? Tem certeza? É do 1 até onde? Ah, eu esqueci de perguntar. Tem outra sala funcionando? Tem? Não? Ah, tá. Mas tem aluno lá? Não tem, né? Ah, aluno de cálculo 2? Mas dá para projetar eles? Só para a gente ver? Só para o pessoal ver que dá para ter outra sala também. Olha, esse pessoal é o pessoal de cálculo 2. Ei, rapaz, olha aí. Vá lá no microfone de vocês rapidinho aí. Vocês estão acostumados aí no microfone, vai lá, olha. Só para vocês saberem que dá para vocês assistirem a aula também na outra sala e que a gente conversa com vocês lá, tá bom? Bom dia, me diz teu nome e teu curso, eu não te conheço. Bom dia, meu nome é Paulo, faço engenharia elétrica. Paulo, engenharia elétrica. Paulo, quantas provas tu fechaste, Paulo? Foi 9, foi 8? Olha, eu não fechei, acho que foi 2. 2 que eu não fechei. Então fechou 9, né? Eram 11 provas. O Paulo fechou 9 provas das 11. Eu ficava procurando para tirar ponto dele, mas não dava. Fazia tudo jeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Pessoal, todo mundo passou em cálculo 1, né? Prazer aí. Muito bem. A turma não era só isso, tá? Tinha mais 2. Obrigado, gente. Muito bem. Então, olha aqui. Então, esse é o domínio. Vamos para a imagem, tá? Você já sabe que a imagem está nesse eixo, ok? Então, ó, o 1 faz parte. Acima do 1, até onde que tem? Até o 3. Beleza? Até o 3. Porque, olha, sempre tem imagem, tá vendo? O 3 está pintado. Então, do 1 até o 3 faz parte da imagem. Depois do 3, está na imagem essa região? Essa região não está. Entre 3 e 4 não tem gráfico, tá vendo? É um vazio aqui. Beleza? 3 e 4 não tem gráfico. O 4 faz parte? Sim ou não? 4 faz parte. Acima do 4 faz parte? Olha, esse carinha tá ou não tá? Tá. Todos esses carinhas estão. Até onde? Até o 5. Mas o 5 faz parte? Não. Ok? Então vamos tentar escrever isso. Então, a imagem dessa função f é o quê? De 1 até 3, colchete. E de 4 até 5. O 4 serve, o 5 não. Então, 4 colchete, 5 parêntese. Tá? Então, 4 colchete, 5 parêntese. O 5 não faz parte. Que símbolo eu vou colocar aqui? Que símbolo eu coloco aí? Qual símbolo? União. Beleza. Aqui eu vou colocar o símbolo da união. Então, esse cara unido com esse faz parte da imagem dessa função. Beleza? Muito bem. Estamos bem. 10 minutos. Teste da reta vertical. Quando é que eu sei que algum desenho ou alguma curva é gráfico de uma função? Eu faço o teste da reta vertical, tá? Se eu passo uma reta vertical e ela toca mais de uma vez na curva, não é gráfico. Beleza? Olha lá. Do lado esquerdo eu tenho uma curva. Sempre que você passa a reta vertical, você percebe que só vai tocar uma única vez. Já do lado direito, que é uma elipse, quando cortar a curva, só no extremo que vai tocar uma vez. Mas depois sempre vai tocar 2 vezes. Então não é gráfico de função. Tá? Esse é o teste da reta vertical. Vamos para o domínio. Olha aí. Já que a gente já sabe o que é domínio, a gente pode pegar umas funções estranhas e tentar descobrir o que é o domínio dela, né? Vamos olhar para essas funções estranhas aí. Olha, a primeira função.
f de x igual a seno de x mais x ao cubo menos 2 elevado a x dividido por x quadrado menos 9. Olha para cá agora. Olhando para essa função, quem é o domínio dessa função? Uma coisa é olhar para o gráfico e descobrir que é o domínio. Tá? Quando eu estou no gráfico, basta eu olhar onde tem desenho e vou descobrindo que é o domínio. Quando eu tenho a expressão da função, o que é que eu faço? Eu tenho que pensar qual número eu posso usar para fazer a conta. Tá? Quais são os valores de x que estão permitidos de serem usados aqui? Aí você pensa o seguinte, vamos lá. Seno. Existe algum valor que o seno não pode ser calculado? Sim ou não? Não, porque o seno está determinado para todos os números reais. Você pode calcular seno de qualquer número. Se você sabe calcular, é outra história. Tá? Existe algum número que tu não pode colocar aqui no lugar do x para tu elevar ao cubo? Todo número você não pode elevar ao cubo? 1 ao cubo, 0 ao cubo, menos 1 ao cubo, tudo isso dá para fazer. Então, não existe nenhuma restrição aqui. Função exponencial. Tem algum número que você não pode colocar aqui no expoente? Existe isso? Não. Então, não tem problema nenhum no numerador dessa função. O numerador dela é todos os reais. Vamos agora para o denominador. Tá? Denominador. Para eu elevar ao quadrado, existe alguma restrição? Para elevar ao quadrado? A gente não pode elevar ao quadrado qualquer número? Sim ou não? Sim, qualquer número. Só que agora eu vou pensar nessa função. Pensando nessa função, o que não pode acontecer aqui embaixo? Embaixo não pode dar zero. Beleza? Em cima está liberado todos os números reais. Mas embaixo não pode dar zero. Então eu tenho que fazer o seguinte. X quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Quando é que essa conta dá zero? Quando o x for 3 ou menos 3. Então não posso usar x3 e nem menos 3. Se eu não posso usar esses dois caras, significa que esses dois caras não estão onde? Não estão onde? No domínio dessa função. Ok? Então como é que você vai escrever? O domínio da função f é todos os reais com a seguinte condição. X diferente de mais e menos 3. Não pode ser o 3 positivo nem o 3 negativo. Esses dois caras causam uma indeterminação nessa função. Ficou claro isso? Tá? Então, isso é o domínio dessa função. Acabou. Tá? Vamos ver a outra função lá. Projeta lá, por favor. Eu tenho 5 minutos ainda, Milk? Tá, obrigado. Função g. O que é que eu tenho? Eu tenho logaritmo natural de 6 menos x mais o cosseno de x dividido pela raiz de x ao quadrado menos 16. Olhando para essa função, cosseno, existe alguma restrição para calcular cosseno? Não, existe cosseno de qualquer número, tá? Logaritmo natural de 6 menos x, existe alguma restrição para o logaritmo? Sim ou não? Para o logaritmo? Existe. Não existe logaritmo de zero, não existe logaritmo de número negativo. Logaritmo só se calcula de número positivo. Então, esse cara que está aqui dentro tem que ser positivo. Tudo bem? Então, você já tem que colocar. Temos que ter
Temos que ter 6 menos x maior do que 0. Tem que ter isso, tá? Passa o x para o outro lado, vai ficar 6 maior do que x. Então, a primeira restrição do domínio dessa função, o x sempre tem que ser menor do que 6. Tudo bem até aqui? Tá? Primeira restrição. Vamos continuando. Aqui. Qual é o problema daqui? Não pode o quê? Não pode dar zero. Essa conta aqui não pode dar zero porque isso aqui trata-se de um quociente. Não existe divisão por zero. O que mais que não pode? Não pode o que está dentro da raiz ser uma coisa negativa. Tudo bem? Porque não existe raiz de um número negativo. Tá? Muito bem, então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar só x² menos 16. Vamos pensar nesse cara. Esse cara... Como é o gráfico disso aqui? O gráfico disso? Como é que é? É uma parábola da x². É uma parábola com cavidade para onde? Para cima. Passa por onde? No eixo y, passa por onde? Pelo menos 16. Quais são as raízes dessa parábola? Menos 4 e 4. Muito bem. Então, passa lá pelo menos 16. Ela faz isso e faz isso, tá? Não é bico aqui, é parábola, tá bom? Então, passa aqui no menos 4 e passa aqui no 4. Vamos analisar o sinal dessa parábola. Você concorda que aqui no 4 ela dá zero? Já sei que eu tenho que descartar isso. Aqui no menos 4, também ela dá zero. Tenho que descartar isso. Entre menos 4 e 4, qual é o sinal dela? Ela não está abaixo do eixo? Se está abaixo do eixo, a imagem é negativa, certo? Então é negativo nessa região. Depois do 4, ela está acima do eixo. Positivo. Antes do menos 4, está acima do eixo. Positivo. Beleza? Então, olhando só para esse cara, eu tenho que pegar depois do 4 e antes do menos 4. Tudo bem? Olhando só para esse cara. Só que eu não posso olhar só para ele, eu tenho que olhar para ele e para esse. Então vamos juntar as duas informações agora. Então, olha, em uma parte eu tenho que ter antes do 6. Vou marcar aqui o 6. Tem que ser isso aqui, antes do 6. E não vale o 6, tem que estar aberta no 6. Tá? A outra condição é essa. A outra condição é, vou marcar aqui o 4 e vou marcar aqui o menos 4. Tem que ser depois do 4, o 4 não serve, então vou colocar aberto. E tem que ser antes do menos 4. O menos 4 também não serve. Então é isso aqui, ó. E é isso aqui. Beleza? Então, é essa região, essa e essa. Eu tenho que fazer o que com essas duas informações? Interseção. Tá? Então, eu vou pegar aqui. Vou marcar aqui o menos 4. Vou marcar aqui o 4. E vou marcar aqui o 6. Beleza? Olha, do 6 para lá, não tem aqui, aqui tem. Como tem que ser interseção, tem que ter nos dois ao mesmo tempo. Então, não serve. O 6 está aberto, então aqui tem que ficar aberto. O 4 está aberto, então aqui tem que ficar aberto. Interseção desse com esse, ó. Tá bom? Então, essa região serve. Aqui não tem, não serve. Aqui tem nos dois, então serve. Ok? Só que aqui está aberto, então aqui tem que ficar aberto.
Então, qual é o domínio da função? O domínio dessa função que eu chamei de g, ela é o quê? De menos infinito até menos 4, unido com 4 aberto até 6 aberto. Tudo bem? Então esse é o domínio da função g. Beleza? Tá? Ficou claro? Acabou nosso tempo, né?